Olá, alunos da turma ATM 45, estou aqui na nossa 7ª aula da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. Hoje nós iremos falar sobre o tema de informática, o processo de informática em enfermagem, Principalmente no que se trata de prontuário eletrônico do paciente, tá? Questões de noção básica de informática, as instituições elas exigem, o mínimo básico, de acesso aí quando se fala em informática, tá? É claro que quando a gente entra numa instituição de saúde, no acolhimento, a primeira semana ali de acolhimento, é mostrado todo o sistema que a instituição usa, como é realizada a anotação no prontuário eletrônico, é todo detalhado o processo, na qual vocês irão ter as atividades frequentes, tudo bem? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma mensagem via portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando, tudo bem? Lembrando que no término nós temos uma atividade complementar aí para que vocês se exercitem, Pensando aí na nossa prova do dia 16, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente fala em informática em enfermagem, hoje em dia várias instituições elas já preconizam que esse funcionário, esse colaborador, ele saiba o mínimo de informática em questão de ligar um computador, de saber manusear algumas coisas básicas, tá? São coisas básicas. Justamente porque hoje em dia essa questão de tecnologia, de informática, veio com tudo, A maioria das instituições já trabalham com prontuário eletrônico. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre os prontuários eletrônicos, tá? E a informática na enfermagem só veio para auxiliar, justamente para o técnico, para o enfermeiro ou para o auxiliar não perder tempo com papéis, procurando exames no meio daqueles papéis, questão de anotação, É algo muito mais ágil. E qual que é o benefício disso? Quanto menos tempo eu perco em procurar exame, em fazer uma anotação no papel, esse tempo eu posso estar sendo gasto na assistência do meu paciente, em prestar assistência propriamente dita, em acolher esse paciente, enfim. Então a tecnologia, essa questão de informática só veio para auxiliar a área da saúde e principalmente a enfermagem, No prontuário eletrônico do paciente, a gente tem acesso a todo o histórico do paciente, Então se ele coletou os exames, vai estar numa aba específica lá, a anotação de enfermagem, checagem, é tudo muito mais prático, tá bom? Quando se entra em instituições de saúde, em hospitais, em clínicas de saúde, em que se é utilizado sistemas eletrônicos, os funcionários, os colaboradores, eles recebem um treinamento mínimo para tal manuseio desse prontuário, tá bom? Então, nos primeiros dias ali, que a gente costuma chamar de acolhimento, de integração, normalmente é passado todas essas questões, os procedimentos de prontuário eletrônico, de sistema informatizado, tá? Eu estou falando de prontuário eletrônico, porque é a coisa mais fácil da gente visualizar em mente. Mas também, a partir de sistemas, de informática, que a enfermagem consegue solicitar dieta, fazer censos hospitalares, solicitar dieta para um paciente, identificar possíveis vagas dentro da instituição para esse paciente ser internado, Enfim, existem vários aí meios na qual a informática, os sistemas informatizados, eles vieram para auxiliar no campo e na área da saúde, tá? Profissionais de saúde, instituições e a sociedade como um todo devem conhecer a importância do uso de computadores e sistemas na área da saúde, assim como seus potenciais benefícios, considerando que este favorece o acesso à informação, facilita a comunicação e pode melhorar a qualidade do cuidado em saúde. Quando a gente fala em facilitar a comunicação, para você saber o que o médico, a nutricionista, a fisioterapia evoluiu, prescreveu para esse paciente, um prontuário eletrônico, ele é muito viável.
Porque não necessariamente você vai ter uma nutricionista no setor 24 horas, né? Então, como saber qual é a percepção desse profissional para o nosso paciente, né? Então, às vezes, a gente não consegue ligar, às vezes essa categoria profissional já não está mais na instituição, né? Então aí a gente entra lá no prontuário do paciente e consegue com facilidade identificar a evolução desses demais profissionais, né? Por isso que a gente fala de comunicação via sistema, tá bom? A enfermagem utiliza os computadores na realização de diversas funções, tais como documentar, que é a anotação de enfermagem, também é realizada no prontuário eletrônico, tá? Armazenar e processar grande quantidade de dados, comunicar e recuperar dados necessários para a tomada de decisão. Então, preciso ver um exame. No prontuário eletrônico tem a aba que eu consigo ver os exames, né? Gerar informações para o controle e qualidade da assistência, controle de custos, avaliação e investigação. Então, principalmente se vocês forem atuarem no setor de auditoria, o prontuário eletrônico é ótimo, porque a partir dali vocês conseguem mensurar os custos que foi gastos, né, as avaliações que foram feitas, tudo de fácil acesso, né? Orientar a paciente sobre cuidados em saúde gerais e específicos. Antes de mencionar os benefícios, é necessário ressaltar que a enfermagem deve estar preparada para para a utilização e domínio de diversos e sofisticados tipos de tecnologias computacionais disponíveis e em nenhum momento deve substituir o contato humano no cuidado de saúde. O que isso quer dizer? Como eu falei para vocês, existem vários sistemas eletrônicos hospitalares hoje em dia, né? Então, quando a gente entra em determinado hospital, o mínimo é que seja realizado um treinamento. Seja um treinamento individual, né? O enfermeiro vai te mostrar como é que funciona o sistema, né? Informatizado, ou seja, no acolhimento, no momento de integração ali que você está iniciando na empresa, tá bom? Mas é importante ter os conhecimentos mínimos da funcionalidade daquele sistema, tá bom? O maior benefício na utilização dos sistemas computacionais é a relação com a distribuição de tempo, pois traz como consequência maior disponibilidade para atenção direta ao paciente. Vocês acabam perdendo menos tempo, né, em ficar procurando exame, em realizar anotação, sendo que o sistema informatizado ele está ali justamente para organizar essas tarefas, né? Lembrando que um dos benefícios de ter um sistema eletrônico, seja institucional ou só para prontuário eletrônico, é que o prontuário físico do paciente ele corre muito risco de perder, né? Perder exame, perder guia, autorizações. E já num sistema informatizado, no prontuário eletrônico, isso não acontece com tanta frequência. Pelo contrário, não é para acontecer, né? Porque existe um banco de dados e aí o prontuário do paciente ele fica armazenado todas as informações nesse banco de dados. Tanto que quando é registrado um atendimento nesse prontuário eletrônico, ele não pode ser excluído, ele não consegue ser excluído, né? Porque isso entra questões legais, tá bom? É necessário conhecer que a informática é uma importante ciência que está sendo incorporada dentro dos processos de trabalho de enfermagem, ou seja, no cuidado, administração, educação e investigação. Vantagens da informática para a enfermagem. Ela fornece aí, né, nosso sistema eletrônico, o que pode fornecer? Relatórios de fácil acesso e contínuo, prescrição de enfermagem, censo hospitalares, então para mim pedir uma dieta eu posso pedir por lá, tá? Softwares de pedido de medicamento, controle de estoque e o prontuário eletrônico propriamente dito. Nesse slide aqui, sobre a informática e enfermagem, eu deixei alguns campos, né, que existem vários sistemas informatizados hospitalares que eles conseguem
trabalhar pelo sistema eletrônico, né, que envolve desde a questão de faturamento, de auditoria, questões da assistência propriamente dita, né, de alta, questões administrativas, tudo isso existem campos em determinados sistemas informatizados, facilitando a nossa assistência, desde administrativa ou assistencial mesmo, propriamente dita, tá? Quais os objetivos de um sistema de gestão hospitalar? Primeiro, otimizar nos processos hospitalares, desde o pronto atendimento até a fatura final, principalmente em hospitais particulares, né? Redução do desperdício de material e medicamento, porque se tem um controle de todos os medicamentos que saem para aquele paciente, né? Existem hoje em dia aí os carrinhos e os beira-leitos, então toda a prescrição que é gerada via sistema cai na farmácia e a farmácia libera exatamente as medicações necessárias, né, evitando os desperdícios aí. Interação e troca de informações entre os departamentos, mais ágil e segura, que eu falei para vocês. Às vezes eu preciso falar com a nutricionista, né, para saber o que a percepção dela a partir daquele paciente. Eu não consigo porque a nutricionista já foi embora, o telefone não funciona. Então, lá no meu prontuário eletrônico, eu consigo ver toda a anotação, evolução de todos os profissionais, tá bom? Melhora da qualidade dos serviços prestados ao paciente, diminuição da quantidade de glosas nos procedimentos da instituição. Em breve também nós iremos ter uma aula específica de glosas, né? Quando aquilo foi um desperdício, em hospitais particulares não foi debitado da conta do paciente, né? Isso a gente considera como glosas, é algo que vai e acaba voltando por falta de evidências, tá bom? Mas isso a gente vai entrar em maiores detalhes numa próxima aula, tá? Na área da saúde, especificamente no que diz respeito aos hospitais e clínicas, a integração dos sistemas proporcionou uma redução de custos e maior controle das informações de cada setor. Assim, muitos hospitalares, clínicas e instituições de saúde automatizaram seus processos e conseguiram controlar melhor os procedimentos internos, diminuíram o tempo de atendimento, reduziram os gastos com compras desnecessárias, eliminaram o retrabalho e, principalmente, padronizaram processos, aumentando a escalabilidade e o desempenho da instituição. Então, o prontuário, o sistema informatizado em si, ele só veio para trazer vantagens aí para a instituição, seja ela pública ou seja ela particular, tá bom? Eu deixei alguns exemplos aí de tecnologias na qual é utilizado algum tipo de sistema informatizado, né? Que são as tomografias computadorizadas, os exames de imagem. Hoje em dia já é possível fazer esse exame de imagem, né? Essas imagens já aparecerem lá num sistema integrado e o próprio médico já consegue laudar via sistema e não mais papel, aqueles filmes de imagem, né? Isso hoje em dia já não existe mais, tá bom? A questão dos carrinhos beira-leitos, né? Muitas instituições trabalham com carrinhos beira-leitos. O que seria isso? Cada quarto, cada corredor ou a cada 2, 3 pacientes, existe um carrinho que é chamado carrinho beira-leito. Então, toda vez que eu vou fazer uma medicação no meu paciente, eu levo esse carrinho até o beira-leito, né? Como o próprio nome diz. E antes de realizar a medicação no paciente, aquela medicação ela já vai sair com um código de barra. Esse carrinho permite eu bipar essa medicação, né? E aí a própria medicação já checa, já cai lá no prontuário do paciente como uma medicação realizada. Então eu bipo, confirmo, né? Se a medicação é a mesma da prescrição. E aí eu dou um ok para confirmar que foi realizada. Preparo a medicação e aí dou continuidade na minha assistência, tá? Prontuário eletrônico do paciente, como eu falei para vocês, nós teremos uma aula específica disso, né, para dizer quais são as vantagens aí desse prontuário, mas já falei muito sobre as vantagens, né?
Mas a principal delas é que todo mundo, todos os profissionais pertinentes na assistência daquele paciente possuem acesso às informações para dar continuidade à assistência ao nosso paciente, tá bom? Dispensação eletrônica de medicamentos, isso é o máximo, tá? Já fui visitar aí quanto qualidade 2 hospitais, né? Um em São Paulo e um aqui em Campinas, e eles trabalham como se fossem máquinas, né? Principalmente em pronto-socorro ou no centro cirúrgico, como se fossem máquinas de lanche, de Coca-Cola, né? Que a gente coloca a moedinha lá e aí a gente escolhe o que a gente quer e a máquina, ela dispensa aí um doce, uma Coca, né? Então, na área da saúde, existem também esses dispensadores eletrônicos, né? Que também são máquinas, né? Que o colaborador, o funcionário vai lá, passa o seu crachá, passa a prescrição, bipa a prescrição médica, né? E aí a máquina, ela vai disponibilizar o material, o medicamento. Isso é muito legal, tá? Isso daí é uma tecnologia que vem entrando no mercado e algumas instituições já estão aderindo a esse processo aí de dispensação eletrônica, tá bom? Outro exemplo de tecnologia é a interação entre os serviços intra e extra-hospitalares. Ou seja, principalmente isso é uma vantagem muito do SUS, tá? Se eu for atendida lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, pelo meu eSUS, que é o meu cadastro lá no SUS, eles conseguem ver todo o meu histórico que já foi feito aqui na nossa região, tá bom? Então, a vantagem desse sistema informatizado é essa interação entre clínica, hospital, ambulatórios, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E a gente se vê aí na próxima aula. Beijo, pessoal. Se cuidem.